Massacre em Suzano. Todos os detalhes sobre o ataque covarde na escola estadual Professor Raul Brasil, na Grande São Paulo. 8 pessoas e os 2 atiradores, que eram ex-alunos do colégio, morreram. Para falar sobre o caso, está aqui no estúdio do Morning Show o doutor em psicologia, Jacó Pinheiro Goldberg. Todas as pessoas imaginar em cima dos corpos desses jovens que o Brasil precisa baixar a bola no sentido dessa guerra intestina que divide e fragmenta a nação em 2 lados que impiedosa e cruelmente se acusam o dia inteiro. Será que também isto não está sendo um elemento de exasperação, de nevralgia, de nevrosidade? Até que medida isso também não faz mal? Pois eu, como psicólogo, digo, faz mal sim. Elevar a voz e enxergar no seu adversário um inimigo, isso implica em criar ondas que podem levar à tragédia. Basta, chega. Arrepiado aí do ponto de vista humano, né? E aqui como humano também tentando nos entender enquanto seres. Vamos lá, do ponto de vista psicológico, da expertise do senhor, qual é o principal desafio nesse momento? Como iniciar o enfrentamento a esse trauma gerado, né, num massacre coletivo, né? Alguns anos atrás, eu estive no Senado fazendo um depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a violência urbana. E naquela época, nós tínhamos feito um trabalho com o jornal Estado de São Paulo sobre geração abandonada, no qual a gente discutia o desamparo que o Estado brasileiro reserva, ou melhor, não reserva, para a criança e para o jovem. E não era necessário muito espírito de observação para compreender que a realidade brasileira iria num crescendo em termos de crueldade e de violência. Nas últimas décadas, o Brasil transformou-se na gramática do crime. O crime no Brasil não tinha as características que hoje o crime tem no Brasil. De uns anos para cá, o criminoso, o assassino, o bandido brasileiro, ele se transformou em particularmente cruel. Essa cena que você anotou do assassino dando machadadas, ela é quase singular na história da criminologia. É raro, viu? É muito raro. Porque você já deve, claro, como todo seu ouvinte, tem na memória imagens na época da Idade Média, em que o sujeito era sacrificado através de machado. Mas havia um ritual atrás disso. Havia uma condenação, por exemplo, na Inquisição e assim por diante. Havia um mínimo de respeito a uma, vamos chamar de integridade humana. Aqui, naquela cena, e eu acho que aquela cena deveria ser emblemática do que o país está vivendo hoje, aquela cena é altamente didática. Ela tem um significado que transcende esse episódio de Suzano. Eu conheço Suzano, já fiz um trabalho em Suzano com a equipe de vôlei. Sim. É tipicamente uma cidade satélite. Sim. Da metrópole de São Paulo. Então é uma cidade que tem os problemas que a gente conhece do interior do Brasil, do jovem com problema de desemprego, famílias fragmentadas. Mas não existia esse clima, que não é um clima de faroeste. Veja bem, o clima de faroeste, meu caro, ele tem um certo respeito. O bandido respeita algumas leis de cavalheirismo. Sim. No bang-bang. Aqui, a selvageria ultrapassou todos os limites. O que eu gostaria de deixar claro, para que não haja a menor dúvida,
de que todos os meus trabalhos, todos os meus estudos, inclusive teses que eu defendi na Universidade de Stanford, eu não acho que exista uma relação simples, um nexo de causalidade entre problemas sociais e a ocorrência do crime. Eu acho que isso é simplificar muito. Caim matou Abel. Caim matou Abel. E eles não moravam em periferia, nem em favela, e Adão e Eva não tinham abandonado os dois menininhos, não. Sim. Caim, a gracinha, assassinou o irmão por razões, provavelmente, de ciúmes. A natureza humana é complexa e nós temos pulsão de violência e agressividade. A questão toda é aprender a lidar com isto, a sociedade. Então, abandono. Eu conheço centenas de pessoas que foram abandonadas, você conhece, e que assim mesmo transformaram suas vidas. As merendeiras. Eu duvido que essas moças tenham tido vidas fáceis. Elas não provavelmente devem ter tido vidas muito difíceis. E por que é que elas sublimaram isso em atos de heroísmo e esses bandidos, assassinos, canalhas tiveram esse comportamento? Porque senão a gente banaliza o mal e passa a mão na cabeça de todo assassino e tenta explicar e justificar. Só para terminar, eu acho que a psicologia não pode ser uma ciência de absolvição prévia. É isso. Vamos deixar claro o seguinte: toda relação social é um jogo. Toda relação social é um jogo. Inclusive, existe uma técnica em psicologia que se denomina ludoterapia, que é o tratamento através do brinquedo, do jogo e da representação. Como existe a ideia do psicodrama, no qual você se projeta e você representa um papel. Nós aqui, nesse estúdio, nesse momento, nós estamos num jogo. O seu ouvinte está num jogo conosco, que é uma interlocução. Quer dizer, nós estamos estabelecendo algumas regras de relacionamento. O que acontece nesses jogos de ficção virtual é que, frequentemente, eles são estabelecidos em cima de um código de antiética. O herói é o bandido. E, principalmente, queria chamar a atenção para o seguinte fato. Existe, se eu não me engano, o verbo é deserta, a expressão, se eu não me engano, é deserta. No jogo, quando o jogador, a figuração, morre, ele depois renasce. Então, se você conceber a imaginação fértil de um adolescente, logo depois do carnaval, eles estão fantasiados. Vamos pensar nessa linha de raciocínio. Eles estão fantasiados. Eles se entregam a uma fantasia. A fantasia qual é? Onipotência. A gente pode matar, a gente pode se matar, mas depois é o outro capítulo. A gente renasce, é fênix. Nós estamos trabalhando com mentes criminosas, mentes doentias. E outra coisa que eu ouvi a sua repórter comentando, que é uma preocupação que eu percebo sempre quando a gente trata de casos de psicologia criminal. Relacionar com bullying. É preciso muita cautela, porque senão nós acabamos justificando ou atenuando. Eu sofri bullying lá em Juiz de Fora, onde eu nasci, e aliás quase a molecada toda, de alguma maneira... Sofremos e aplicamos, né? Exatamente, muito bem posto. Como um pai pode se dar conta de que seu filho talvez tenha uma personalidade parecida com a do Guilherme ou esteja planejando algo assim? Bom, eu posso te dizer o seguinte, eu participei de um simpósio na Holanda, onde se discutia o seguinte: se arminhas de brinquedo para criança teriam o efeito de estimular a agressividade ou exatamente o contrário, se seriam instrumentos através do qual a criança colocava para fora de maneira catártica a sua agressividade. Eu particularmente tenho a tendência de sentir mais dessa forma, sabe? Quanto à sua pergunta,
relacionada com a questão Da percepção dos pais, né? da percepção, frente a uma situação como essa. se o filho é eventualmente um psicopata, é outra zona ambígua, viu? É outra zona. Eu perguntaria para você, para o ouvinte, existe um assassino que de alguma maneira não seja um psicopata? É óbvio que o sujeito equilibrado... Né? Como? Para cruzar essa linha? Para cruzar essa linha, exatamente. Tem alguma Mas o coisa assassinato, ele não precede o planejamento, doutor, ou não? Nesse caso, aconteceu o que a gente chama de pré-intencionalidade. Porque foi extremamente desenhado. Esse jogo todo, a gente percebe, inclusive, dá a impressão quase de um bailado, de um balé. A maneira, eu fiquei muito impressionado. A sensação que passa é que eles são uma espécie de ninjas, lutadores de arte marcial. Sim. É impressionante como eles são competentes na arte de matar, e matar com crueldade. Tudo isso tem um significado, e a sua pergunta é ótima. Como é que o sujeito cruza? Quando ele cruza, a gente pode tentar, principalmente advogado de defesa, faz muito isso. É um psicopata, Sim. que é uma maneira de fugir à responsabilidade. Sim. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Assassino é assassino. Eu não sei se você concorda, mas essa tendência de encarar... Quem sou eu para discordar do senhor, professor? Mas olha, se você não discordar, a gente fica alienado, porque discordar passou a ser uma norma básica na relação, infelizmente, em termos de sociedade brasileira, não é? E eu acho que isto nos sinaliza uma das questões fundamentais que precisam ser discutidas. Primeiro, a complexidade de uma sociedade que se prepara para um país potência no século XXI. Eu acredito que nós estamos numa situação, nós estamos partejando um outro Brasil. Partejando um outro Brasil. A minha dúvida é, nós vamos partejar um bebê saudável ou um monstro? Um bebê saudável ou um monstro? E isso depende da gente. Não adianta nós imaginarmos que a culpa ou a responsabilidade é do prefeito, é do governador, é de uma entidade fantasma, sei lá, existente nos Estados Unidos. Não, não. É de cada um de nós. Mas principalmente, eu sei que eu estou sendo antipático dizendo isso, mas principalmente dos assassinos. Nós temos que evitar, na minha opinião, uma política que eu acredito que é uma política simpática, extremamente simpática, a política da complacência e da tolerância exagerada. Todos nós conhecemos aquela estratégia de Nova York, tolerância zero. Sim. Do Giuliani, né? Exatamente. E a tolerância zero não significa, na minha opinião, transformar a sociedade numa sociedade dura. Significa transformar numa sociedade civilizada. Eu percebi nas últimas semanas, eu tenho certeza que vocês também, nas discussões políticas e ideológicas, principalmente através da internet, o sujeito usando palavrão para se relacionar com todo mundo, absolutamente todo mundo. Sim. Você usou uma expressão que me agrada muito. Passar da linha. Aparentemente uma questão menor. A questão da microviolência. Não tem importância. Sim. É uma coisa meio de autenticidade. É muito bom usar palavrão, não tem importância nenhuma. Tem importância sim. Tem importância sim. O crime e o homicídio começa quando o sujeito empurra o outro no elevador. O crime começa quando no trânsito o sujeito joga o automóvel sem razão nenhuma em cima do seu carro. Sim. É o chamado Zeitgeist, o espírito do tempo. Alguém, você me disse, eu acho que foi o Rodrigo Maia, e também o general Mourão, que isto não é da cultura do Brasil. Não é mesmo. O que acontece é o seguinte, enquanto você estava comentando, na minha frente aqui, eu estou vendo o rosto, a expressão dos dois. E eu gostaria de compartilhar com vocês e com o ouvinte
uma sensação que eu tive. E é uma sensação ambivalente. Primeiro, uma sensação de profunda piedade. Olhando o rosto desses dois moços, eu fiquei pensando como a vida deles poderia ter sido diferente. Ao invés de nós estarmos olhando para dois moços bonitos, inclusive, desgraçados cadáveres nesse momento, a gente podia estar vendo dois moços voltados para a sociedade, para a vida, namorando, amando, vivendo, fertilizando a vida. A psicologia tem isto como desafio. Ao invés de ficar explicando de maneira matemática, vamos tomar cuidado com isso. Comportamento humano não pode ser matematizado. Não dá para pegar uma régua, um compasso e dizer, o sujeito na infância, ele sofreu um bullying, aí aconteceu... Não. Essas relações de causalidade são muito mais complexas. E é esta a beleza, a estética da dignidade humana. O quanto é que nós podemos mudar as nossas histórias. O quanto é que nós devemos mudar as nossas histórias. Quando você falava do jogo virtual, sim, e da maneira que eles reagiam lá na Lan House, eu fiquei imaginando o seguinte, a avó do sujeito morreu faz 3 meses. Fica claro que eles tinham vidas com muita ausência. Sim. Pouca presença humana. Pouca presença humana. A mãe dele, doutor, a mãe dele fala em um determinado ponto também, quando perguntada como que era o relacionamento entre ela e ela fala assim, olha, nós não tínhamos problema nenhum, mas a gente conversava pouco. Pronto. Não convivíamos, né? Pronto. Não, na prática, isso. Pronto. Não convivíamos. Vocês imaginam a solidão de cada um desses sujeitos que procuravam, na imagética de jogos virtuais, companhia, interação e principalmente excitação. Sim. Doutor Jacó, como é que fica a questão do luto das famílias? Você tem um grupo, né? Inclusive até por uma decisão, não sei quem é que decide por isso, mas a princípio imagino que seja uma questão da polícia já decidindo. Os assassinos, os meninos que assassinaram os ex-colegas de escola, foram levados para a cidade de Mogi das Cruzes, né? E tem o luto, né, coletivo na Arena Suzano, no ginásio, onde joga o time de vôlei, como o senhor falou, né, que já prestou, inclusive, serviços ali para eles, né? Como é que fica a questão do luto? Como tratar com isso? A escola diz que vai reabrir na próxima terça-feira. O que deve permear as pessoas que vão conduzir essas crianças a voltar para o ambiente onde foi cometido o crime, essa barbárie? Todo o trabalho que é feito, todas as discussões que têm sido feitas, principalmente nas últimas décadas, sobre a questão do processo de luto, quando o indivíduo perde alguém, principalmente através da morte, da ausência em geral, mas da morte, né? É o conceito da reparação. O conceito da reparação. Você perde uma pessoa amada. Sim. Você não tem mais aquele objeto de afeto em quem você depositava o seu bem-querer. Sim. Ele fica pendurado, ele fica no vazio. Você precisa desviar. Alguns fazem isso através da religião, outros fazem através da introspecção. De qualquer maneira, a resposta é: a vida precisa continuar. Essa é a resposta que é a única resposta, sim, que pode ser dada a essa dor profunda que é a morte. Sim. E a gente agora falando sobre isso e retratando todos esses detalhes, a gente também não está dando elementos para outras pessoas, sei lá, que tenham ideias como essa, estejam se munindo? Realmente essa é uma discussão que permeabiliza sempre a questão da mídia, não é? Da televisão, do rádio. Em que medida existe o risco, quando você se debruça sobre uma questão de brutalidade e violência, de estimular e criar ondas de reverberação? Eu acredito que se trata de um fenômeno muito complexo,
Não creio que exista uma resposta simples para isso. Mas, de qualquer maneira, quero aproveitar a sua colocação. E eu estava pensando durante todo o programa de vocês que, obviamente, está sendo um programa triste e forte, em fazer um apelo, aproveitando, inclusive, a audiência formidável que vocês têm. Será que não está na hora do Brasil fazer um momento de reflexão mais amplo em cima dessa desgraça? Todos nós fomos unânimes no sentido de que se atravessou uma ponte. Será que não é hora de nós todos, pais, eu, educadores, pai, mãe, todas filhos, as pessoas, imaginar em cima dos corpos desses jovens que o Brasil precisa baixar a bola no sentido dessa guerra intestina que divide e fragmenta a nação em dois lados que impiedosa e cruelmente se acusam o dia inteiro? Será que também isto não está sendo um elemento de exasperação, de nevralgia, de nevrosidade? Até que medida isso também não faz mal? Pois eu, como psicólogo, digo, faz mal sim. Elevar a voz e enxergar no seu adversário um inimigo, isso implica em criar ondas que podem levar à tragédia. Basta, chega. Não é possível banalizar o sofrimento e a dor do outro, ainda por cima quase que de maneira sádica, daquela ordem de consideração, antes ele do que eu. Não, todos nós, de certa maneira, estamos de luto por causa de Suzano. Eu queria agradecer imensamente aqui a presença do doutor em psicologia pelo Mackenzie, doutor Jacó Pinheiro Goldberg, falando com a gente, tentando nos fazer entender um pouco mais dessa parte sombria que faz parte de todos nós. Obrigado, doutor Jacó, muito obrigado. Obrigado a vocês.